A 1h14 da manhã de 6 de junho de 1944, o soldado Donald Burgett saltou de uma aeronave C-47 na escuridão sobre a Normandia, carregando um fuzil que pesava 92 libras e detinha o poder de mudar a matemática da guerra moderna. O paraquedista de 19 anos de Detroit, Michigan, estava designado para uma companhia, 506º Regimento de Infantaria de Paraquedistas, 1001ª Divisão Aerotransportada. Enquanto seu paraquedas se abria sobre o campo francês, ele agarrou seu fuzil M1 Garand contra o peito. Ele havia treinado com esta arma por meses em Fort Benning, Geórgia, aprendendo a desmontar e remontar de olhos vendados, disparando milhares de tiros até que o clipe de 8 tiros se tornasse uma extensão de suas próprias mãos. Burgett pousou na água naquela noite em algum lugar perto de Ravenville, a milhas de sua zona de salto pretendida. Seu fuzil se molhou. Soldados alemães estavam por toda parte na escuridão, e paraquedistas americanos espalhados lutavam em combates isolados pelas sebes normandas. No caos daquelas primeiras horas, Burgett descobriu algo que salvaria sua vida repetidamente nos 11 meses seguintes de combate. Seu fuzil molhado funcionava perfeitamente. O M1 Garand podia fazer algo que nenhum fuzil de infantaria de dotação padrão em qualquer outro exército do mundo podia fazer. Ele podia disparar 8 tiros tão rápido quanto Burgett conseguisse puxar o gatilho. No confuso combate de curto alcance que caracterizou as sebes da Normandia, essa capacidade significava a diferença entre a vida e a morte. O que aconteceu naquelas fileiras de sebes e nas florestas e campos congelados que se seguiram provaria que, às vezes, a diferença entre a vitória e a derrota resume-se à rapidez com que um homem consegue puxar o gatilho. O problema não era que os soldados americanos não conseguissem atirar com precisão. Eles conseguiam. Os Estados Unidos tinham uma longa tradição de pontaria que remontava à Guerra Revolucionária, quando atiradores americanos abatiam oficiais britânicos a distâncias que pareciam impossíveis. O problema era que eles não conseguiam atirar rápido o suficiente. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, a infantaria americana carregava o fuzil M1903 Springfield. Era uma excelente arma derivada do design alemão Mauser, que havia estabelecido o padrão para fuzis militares na virada do século. O Springfield era preciso até 1000 jardas nas mãos de um atirador treinado. Era confiável na lama, na chuva e na neve. Ele utilizava o poderoso cartucho calibre 30, que podia perfurar coberturas e derrubar um homem a distâncias bem além do que as miras de ferro podiam praticamente visar. Mas o Springfield tinha uma limitação crítica que compartilhava com todos os outros fuzis de infantaria de dotação padrão no mundo. Após cada disparo, o soldado tinha que tirar a mão do gatilho, alcançar a alavanca do ferrolho no lado direito da culatra, girá-la para cima para destravar a ação, puxá-la para trás para ejetar o estojo de latão gasto, empurrá-la para frente para extrair um novo cartucho do carregador e colocá-lo na câmara, girá-la para baixo para travar a ação, readquirir sua imagem de mira e então disparar novamente. Um soldado bem treinado conseguia realizar essa sequência e disparar 15 tiros visados por minuto com o Springfield. Um atirador verdadeiramente excepcional, alguém que tivesse treinado os movimentos até que fossem tão automáticos quanto respirar, poderia conseguir 20. Mas esses números assumiam condições perfeitas. Assumiam uma arma limpa, com uma ação suave. Assumiam mãos firmes e olhos claros. Assumiam que ninguém estava atirando de volta. No combate, tudo mudava. Soldados estremeciam com o fogo inimigo. A lama travava mecanismos de ferrolho que funcionavam perfeitamente no campo de treinamento. O medo tornava os dedos desajeitados e os olhos desfocados. A cadência prática de tiro caía para talvez 10 ou 12 tiros por minuto, às vezes menos, às vezes muito menos. Enquanto isso, o inimigo não estava parado, esperando para ser alvejado. O inimigo estava manobrando, flanqueando, aproximando-se para a carga de baioneta que poderia limpar uma posição em segundos. As lições da Primeira Guerra Mundial foram escritas em sangue pelos campos da França e da Bélgica.
As metralhadoras dominaram o campo de batalha, seu fogo sustentado criando zonas de morte que nenhuma infantaria conseguia cruzar. Mas as metralhadoras eram pesadas, exigindo equipes de vários homens para carregar e operar. Exigiam linhas de suprimento para mantê-las alimentadas com munição. Eram posições fixas, que não podiam se mover com a infantaria em avanço. Podiam manter o terreno, mas não podiam tomá-lo. Os exércitos que lutaram na Grande Guerra tentaram resolver esse problema de diferentes maneiras. Os alemães desenvolveram submetralhadoras para a limpeza de trincheiras, armas automáticas compactas que podiam espalhar cartuchos de pistola a curta distância. Os franceses experimentaram fuzis automáticos. Os britânicos treinaram seus soldados para operar seus Lee Enfield, de ação por ferrolho tão rápido que as tropas alemãs às vezes confundiam o tiro rápido com metralhadoras. Mas nenhuma dessas soluções abordava o problema fundamental. O fuzil de infantaria padrão, a arma carregada pela maioria dos soldados em todos os exércitos, era lento demais. O que o exército precisava era de uma maneira de dar a cada fuzileiro o poder de fogo de uma pequena equipe de metralhadora. Precisavam de um fuzil que pudesse disparar tão rápido quanto um homem pudesse puxar o gatilho, sem a complexidade de uma arma totalmente automática, sem o peso da munição extra que o modo totalmente automático exigia, sem os problemas de precisão que vinham do recuo descontrolado. Eles precisavam de um fuzil semiautomático. Em 1919, o Departamento de Guerra emitiu um requisito para um novo fuzil de infantaria. As especificações eram exigentes. O fuzil tinha que ser semiautomático, o que significa que ejetaria automaticamente o cartucho gasto e colocaria um novo cartucho na câmara após cada disparo, mas dispararia apenas uma bala por acionamento do gatilho. Tinha que ser confiável o suficiente para funcionar na lama, areia, neve e selva, em condições variando de 40 graus negativos à umidade tropical. Tinha que ser preciso o suficiente para tiro visado a 500 jardas. Tão preciso quanto o Springfield de ação por ferrolho que ele substituiria. Tinha que ser durável o suficiente para sobreviver ao abuso que os soldados infligiam em suas armas, as quedas, impactos e negligência que eram inevitáveis no combate. E tinha que ser simples o suficiente para um recruta de 18 anos sem formação mecânica aprender no treinamento básico. O requisito ficou em mesas em Washington por anos, enquanto engenheiros e inventores de todo o país enviavam projetos. A maioria falhou no primeiro obstáculo. Os mecanismos travavam quando a sujeira entrava na ação. As peças quebravam sob disparos repetidos. Os fuzis eram pesados demais para o uso prático da infantaria, ou complicados demais para a produção em massa, ou caros demais para o orçamento limitado do exército em tempos de paz. Em 1930, o Departamento de Guerra havia gasto 11 anos e testado dezenas de protótipos sem encontrar uma única arma que atendesse a todos os requisitos. O exército estava ficando sem tempo. Nuvens de tempestade estavam se formando na Europa, onde o partido nazista de Adolf Hitler estava ganhando poder na Alemanha. Na Ásia, o Japão estava se expandindo agressivamente na China. Outra guerra estava chegando. Todos com olhos para ver sabiam disso. E a infantaria americana ainda carregava fuzis projetados antes dos irmãos Wright voarem em Kitty Hawk. A maior nação industrial da Terra estava se preparando para lutar a próxima guerra com as armas da última. Então, um engenheiro discreto no Springfield Armory, em Massachusetts, resolveu o problema. John Cantius Garand nasceu em 1º de janeiro de 1888 em uma pequena fazenda perto de Saint-Rémy, Quebec, cerca de 17 milhas ao sul de Montreal. Ele foi um de 12 filhos, 6 meninos e 6 meninas, nascidos em uma família de agricultores franco-canadenses. Todos os 6 meninos compartilhavam o primeiro nome Jean-Baptiste, seguindo a tradição católica, mas cada um usava um nome do meio diferente. John foi o único que usou a versão anglicizada de Jean como seu nome principal. Sua mãe morreu em 1896, quando John tinha 8 anos. Seu pai mudou a família para o sul, para Jewett City, Connecticut, em busca de trabalho nas fábricas têxteis que pontilhavam a paisagem da Nova Inglaterra.
O jovem John foi trabalhar imediatamente, varrendo o chão de uma fábrica por salários que ajudavam a sustentar sua numerosa família. Ele não tinha educação formal em engenharia. Nunca frequentou a faculdade. Nunca teve aulas de design mecânico, metalurgia ou termodinâmica. Aprendeu inglês no chão de fábrica, ouvindo os outros trabalhadores, pegando palavras e frases, ensinando a si mesmo a ler por meio de jornais e manuais técnicos. Ele estudava as máquinas ao seu redor com a intensidade de um estudioso, observando como as engrenagens se engrenavam, como os excêntricos subiam e desciam, como a potência era transmitida dos motores a vapor através de eixos e correias para os fusos e teares. Aos 18 anos, Garand trabalhava como maquinista, operando o equipamento de precisão que moldava metal em peças. Ele havia descoberto um talento para entender como as coisas funcionavam e como poderiam funcionar melhor. Fez cursos por correspondência em engenharia, estudando à noite após longos dias na fábrica. Em meados de seus 20 anos, ele conseguiu um emprego na Brown & Sharp, uma prestigiosa empresa fabricante de ferramentas de precisão em Providence, Rhode Island. A experiência que adquiriu lá, trabalhando com tolerâncias medidas em milésimos de polegada, provaria ser essencial para seu trabalho posterior. Garand era fascinado por armas de fogo. Ele passava seu tempo livre em galerias de tiro, primeiro em Providence e depois na Broadway, em Nova York, quando se mudou para lá para outro trabalho de usinagem. Ele não estava apenas praticando sua mira, estava estudando como as armas funcionavam, examinando os mecanismos, pensando em como poderiam ser melhorados. Ele viu as limitações dos designs existentes e começou a esboçar ideias para modelos melhores. Em 1917, quando a América entrou na Primeira Guerra Mundial, Garand enviou um projeto de metralhadora leve para a Marinha dos Estados Unidos. O projeto foi rejeitado, considerado inadequado para uso militar, mas alguém no Bureau de Armamentos reconheceu o talento quando o viu. Ofereceram a Garand um emprego como projetista de armas no National Bureau of Standards em Washington. Um ano e meio depois, em 4 de novembro de 1919, Garand foi transferido para o Springfield Armory, em Massachusetts. O arsenal era o centro da produção americana de armas leves militares desde que o próprio George Washington ordenou sua criação em 1777. Agora, ele se tornaria o centro da vida de Garand. Ele tinha 31 anos quando chegou. Ele passaria os 34 anos seguintes naquele edifício e nunca patentearia nenhuma de suas invenções para lucro pessoal. Ele acreditava que seu trabalho pertencia ao povo americano, que o havia adotado. A tarefa era simples em conceito: projetar um fuzil semiautomático que substituísse o Springfield M1903 de ação por ferrolho. A execução foi tudo menos simples. Outros projetistas haviam tentado fuzis semiautomáticos antes. A maioria usava um de 2 princípios de operação. Projetos operados por recuo usavam o movimento para trás do cano ou do ferrolho sob recuo para ciclar a ação. Projetos operados a gás usavam parte do gás em expansão da queima da pólvora para empurrar um pistão que ciclaria a ação. Ambas as abordagens tinham problemas. Sistemas de recuo tendiam a ser complicados e sensíveis a variações de munição. Sistemas a gás tendiam a acumular resíduos de carbono e travar. O primeiro grande avanço de Garand veio em 1924, quando desenvolveu um sistema a gás aprimorado. Seu projeto capturava o gás de perto da boca do cano e o usava para empurrar uma longa haste de operação que corria abaixo do cano de volta para a culatra. Essa haste estava conectada ao ferrolho, e seu movimento para trás girava e destravava o ferrolho, extraía e ejetava o cartucho gasto e comprimia uma mola. Quando a pressão do gás se dissipava, a mola empurrava tudo para frente novamente, extraindo um novo cartucho do carregador e colocando-o na câmara. O conceito era elegante, mas a execução exigiu anos de refinamento. Garand testou diferentes designs de pistão, variando o diâmetro e o comprimento do curso. Experimentou diferentes localizações das portas de gás ao longo do cano, medindo como a curva de pressão mudava conforme a bala avançava. Tentou diferentes configurações da haste de operação, buscando o equilíbrio perfeito
entre o ciclo confiável e a operação suave. Ele falhou centenas de vezes. Molas quebraram sob estresse repetido. Pistões travaram quando o carbono se acumulou no cilindro de gás. Hastes de operação entortaram quando soldados deixaram cair seus fuzis. Cada falha ensinou-lhe algo. Ele mantinha cadernos cheios de medições, cálculos, observações. Cada teste era documentado. Cada problema era analisado. Trabalhava metodicamente, testando uma variável por vez, isolando problemas, encontrando soluções. Ele não era um inventor espalhafatoso que confiava na inspiração. Era um engenheiro sistemático que confiava nos dados. Os outros engenheiros em Springfield chamavam-no de quieto e tímido. Raramente falava em reuniões, a menos que tivesse algo específico a contribuir. Evitava publicidade e recusava entrevistas. Passava o tempo em sua bancada cercado por peças e ferramentas, infinitamente ajustando mecanismos que não funcionavam perfeitamente. Também o chamavam de brilhante. Se John Garand dizia que um projeto funcionaria, funcionava. Em 1932, após 13 anos de desenvolvimento, Garand tinha um protótipo funcional que atendia a todos os requisitos exigentes do exército. O fuzil usava um clipe em bloco de 8 tiros, uma armação de metal que segurava os cartuchos em uma fileira dupla. O clipe era inserido pelo topo da culatra, empurrado para baixo no carregador fixo e mantido no lugar por uma trava. Quando o último tiro era disparado, o clipe vazio era ejetado automaticamente com um estalo metálico característico e o ferrolho travava aberto, pronto para a inserção de um novo clipe. O fuzil pesava 9,5 libras totalmente carregado, cerca de 1 libra a mais que o Springfield M1903 que ele substituiria. Tinha 43,6 polegadas de comprimento, quase o mesmo que o Springfield. Disparava o mesmo cartucho 3006 que os soldados americanos usavam desde 1906, o mesmo cartucho poderoso que alimentava as metralhadoras Browning e os fuzis Springfield. Isso significava que o exército não precisaria produzir um novo tipo de munição, uma consideração crítica, dados os vastos estoques de cartuchos 3006 já em inventário. O projeto original previa um calibre menor, o 276 Peterson, que oferecia recuo reduzido e permitia que os soldados carregassem mais munição, mas o general Douglas MacArthur, então chefe do Estado-Maior do Exército, interveio pessoalmente para exigir o calibre 3006. Ele argumentou que os estoques de munição existentes não deveriam ser desperdiçados e que a infantaria americana deveria carregar o mesmo cartucho poderoso que lhe servira na guerra anterior. Garand redesenhou seu fuzil de acordo. Nas mãos de um soldado treinado, o M1 Garand podia disparar de 40 a 50 tiros visados por minuto. Essa não era a cadência de tiro máxima teórica, que era muito maior. Era a cadência prática, na qual um soldado conseguia adquirir alvos, mirar, atirar e repetir enquanto mantinha a precisão. De 40 a 50 tiros visados por minuto. Isso era quase 3 vezes a cadência de tiro de qualquer fuzil de ação por ferrolho no mundo. Em 9 de janeiro de 1936, o Exército dos Estados Unidos adotou oficialmente o fuzil M1 como sua arma de infantaria padrão. A adoção veio após anos de testes competitivos contra outros projetos, incluindo fuzis enviados por grandes fabricantes de armas de fogo. O projeto de Garand provou ser mais confiável, mais preciso e mais durável que qualquer concorrente. John Garand passou 17 anos projetando o fuzil. Ele não recebeu royalties por sua adoção. Como funcionário do governo, suas invenções pertenciam ao governo. Um projeto de lei foi posteriormente introduzido no Congresso para lhe conceder $100 mil em reconhecimento por sua contribuição à defesa nacional. Não foi aprovado. Ele nunca reclamou. Continuou trabalhando no Springfield Armory, refinando seu projeto, resolvendo problemas que surgiam durante a produção e o uso em campo. O primeiro M1 Garand de produção foi testado com sucesso para prova, funcionamento e precisão em 21 de julho de 1937, mas a produção era dolorosamente lenta. O fuzil era complexo, com mais de 70 peças individuais que tinham de ser usinadas em tolerâncias precisas.
A fabricação exigia equipamentos especializados e trabalhadores treinados. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial, o Springfield Armory produzia apenas 100 fuzis por dia. Nesse ritmo, levaria anos para equipar as forças militares americanas em expansão. Em janeiro de 1941, a produção aumentou para 600 fuzis por dia, conforme novos equipamentos entravam em operação e os trabalhadores se tornavam mais qualificados. A Winchester Repeating Arms Company recebeu um contrato para produzir fuzis adicionais, aumentando ainda mais a produção. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o exército dos Estados Unidos considerava-se totalmente equipado com M1 Garands. Mas o corpo de fuzileiros navais não estava totalmente equipado. Muitas unidades do exército ainda não haviam recebido os novos fuzis e treinavam com os antigos Springfield M1903. A corrida para armar a infantaria americana para a iminente guerra global estava apenas começando. Os homens que carregariam o M1 Garand para a batalha não entendiam totalmente o que haviam recebido até que o usaram contra um inimigo que esperava algo inteiramente diferente. O sargento de pelotão O.B. Hill era um líder de esquadra no 508º Regimento de Infantaria de Paraquedistas, 82ª Divisão Aerotransportada. Após completar a escola de saltos, ele se apresentou ao 508º em Camp Blanding, Flórida, onde recebeu um M1 Garand. Esse era o fuzil que ele carregaria durante toda a campanha da Normandia. Na noite de 5 de junho de 1944, o comandante de Hill incentivou os paraquedistas a carregar o máximo de munição que pudessem. Hill prendeu tantos bandoleiras extras quanto pôde, os clipes pesados sobrecarregando seu arnês de combate ao lado de suas granadas, kit de primeiros socorros e outros equipamentos. Quando seu C-47 cruzou a costa francesa e a luz verde acendeu, ele saltou na escuridão sobre a Normandia. Hill pousou na água como muitos paraquedistas naquela noite. As zonas de salto cuidadosamente planejadas haviam se dispersado por milhas do campo normando. E os homens desceram em campos inundados, pomares e sebes, longe de suas posições pretendidas. Seu fuzil se molhou. Na escuridão, cercado por forças alemãs, aquele fuzil molhado poderia ter significado a morte, mas o M1 Garand funcionou. Hill recordou mais tarde que, embora seu fuzil estivesse encharcado pelo pouso na água, funcionou sem problemas durante toda a campanha da Normandia. O sistema de operação a gás que John Garand passou 17 anos aperfeiçoando provou-se confiável mesmo sob condições que teriam travado armas inferiores. Pelos próximos 5 dias, Hill lutou pelas sebes da Normandia com sua esquadra, enfrentando patrulhas alemãs, assaltando posições defensivas e lutando para se unir a outras unidades americanas dispersas. Quando uma patrulha da 90ª Divisão de Infantaria finalmente rendeu seu grupo no 5º dia após o dia D, Hill estava com apenas 7 cartuchos de munição. Ele havia disparado centenas de tiros de seu M1 Garand em 5 dias de combate quase contínuo. A experiência ensinou-lhe algo importante sobre o fuzil. Quando mais tarde lhe foi dada a escolha de armas como oficial não comissionado, ele poderia ter selecionado uma submetralhadora Thompson, uma carabina comum ou uma carabina M1A1 de coronha dobrável. Ele escolheu continuar carregando o M1 Garand. Era, segundo ele, uma arma eficiente que o tirou de algumas situações difíceis. Ao redor de Hill e milhares de outros soldados americanos na Normandia, a matemática do combate de infantaria estava sendo reescrita. Unidades alemãs que enfrentavam paraquedistas e infantaria americanos relatavam volumes inesperados de fogo de fuzil provenientes do que pareciam ser pequenos grupos de homens. O som característico de rasgo das metralhadoras alemãs estava sendo respondido por salvas sustentadas que soavam como armas automáticas. Os alemães já haviam encontrado o M1 Garand no norte da África e na Itália antes da invasão da Normandia. Oficiais de inteligência alemães recebiam relatórios desde 1942 que não correspondiam às suas expectativas. Unidades americanas pareciam ter mais armas automáticas do que suas tabelas de organização indicavam.
O fogo do que parecia ser uma única esquadra soava como o fogo de múltiplas metralhadoras. Soldados alemães que haviam se acostumado ao estalo compassado do fogo de ação por ferrolho relatavam salvas sustentadas que sugeriam forças muito maiores. Alguns oficiais alemães suspeitavam que os americanos estivessem usando algum novo tipo de fuzil automático que nunca tinham visto. Eles estavam meio certos. O M1 Garand não era totalmente automático. Disparava apenas um tiro por acionamento do gatilho, ao contrário de uma metralhadora real. Mas 50 tiros visados por minuto, multiplicados por 8 ou 10 fuzileiros em uma esquadra, criavam um volume de fogo que soava como armas automáticas para ouvidos treinados a esperar algo diferente. O impacto psicológico foi imediato e significativo. Soldados alemães que haviam sido treinados para avançar sob fogo de cobertura de suas próprias metralhadoras encontravam-se imobilizados apenas pelo fogo de fuzil americano. Táticas que funcionaram brilhantemente na Polônia e na França e nas primeiras campanhas na Rússia subitamente pareciam inadequadas. Os americanos não deveriam ser capazes de fazer isso. Em 1943, a inteligência alemã havia identificado totalmente o M1 Garand e compreendido suas capacidades. Relatórios circulavam pelas unidades da Wehrmacht descrevendo o fuzil semiautomático americano, sua capacidade de 8 tiros, sua cadência de tiro, sua confiabilidade. O Escritório de Armamentos do Exército Alemão designou oficialmente a arma americana capturada como Selbstladegewehr 251A, significando fuzil de carregamento automático 251 americano. A designação confirmava que os alemães haviam capturado, catalogado e testado M1 Garands em números significativos. Os militares alemães tentaram responder, mas seus esforços foram prejudicados por limitações industriais e conservadorismo doutrinário. O Gewehr 41, um fuzil semiautomático destinado a combater a vantagem americana, estava em desenvolvimento desde antes da guerra. 2 versões foram produzidas, uma pela Walter e outra pela Mauser. O projeto da Walter provou ser mais confiável e foi adotado em pequenos números, mas ambas as versões sofriam com processos de fabricação complicados e sensibilidade à sujeira. O sistema de armadilha de gás usado nas primeiras versões sujava rapidamente e exigia limpeza frequente. Tropas de linha de frente que os recebiam frequentemente os abandonavam em favor do familiar K90 e 8K. O Gewehr 43 aprimorado entrou em serviço em 1943 com um sistema a gás mais simples, copiado do fuzil soviético SVT-40. Era mais confiável que seu predecessor e conquistou o respeito dos soldados que o usaram, mas a produção nunca se aproximou da escala necessária para equipar toda a infantaria. As fábricas alemãs estavam sob constante bombardeio aliado. Matérias-primas eram escassas. Trabalhadores qualificados haviam sido recrutados para o serviço militar. Até o final da guerra, apenas cerca de 400 mil fuzis Gewehr 43 haviam sido produzidos em comparação com mais de 4 milhões de M1 Garands, fabricados apenas durante os anos de guerra. Os alemães nunca alcançaram a adoção em massa de fuzis semiautomáticos que os americanos haviam realizado antes mesmo da guerra começar. Os comandantes alemães enfrentavam um dilema tático. Sua doutrina de infantaria fora construída em torno da metralhadora como a fonte primária de poder de fogo. As MG-34 e MG-42 eram armas soberbas, possivelmente as melhores metralhadoras da guerra, capazes de descarregar um fogo de supressão devastador. Mas a doutrina assumia que os fuzileiros engajariam alvos em distâncias onde a lenta cadência de tiro do fuzil de ferrolho não era uma desvantagem crítica contra a infantaria americana armada com Garands. Essa suposição provou-se perigosamente errada. Soldados alemães na Itália e na França relataram que as esquadras americanas conseguiam imobilizar posições que deveriam exigir forças muito maiores para suprimir. Táticas que funcionaram contra tropas britânicas e soviéticas, que ainda usavam fuzis de ferrolho como suas armas primárias de infantaria, falharam contra americanos que conseguiam igualar o fogo de supressão de uma metralhadora
com um punhado de fuzileiros. O efeito psicológico foi profundo. Os soldados alemães começaram a abordar os combates com a infantaria americana de forma diferente, com mais cautela, mais defensivamente. A Alemanha também desenvolveu o Sturmgewehr 44, o primeiro fuzil de assalto verdadeiro do mundo, que combinava a capacidade de fogo automático de uma submetralhadora com o alcance e a precisão de um fuzil. Ele disparava um cartucho intermediário, menor e menos potente que o cartucho de fuzil padrão, mas mais potente que um cartucho de pistola. Isso permitia um fogo automático controlável enquanto ainda era eficaz a várias centenas de metros. Foi uma arma revolucionária que influenciaria o design de armas de fogo pelos 80 anos seguintes. O próprio Adolf Hitler tornou-se um entusiasta após ver a arma ser demonstrada, mudando o nome da designação burocrática MP-43 para o mais dramático Sturmgewehr, significando fuzil de tempestade ou fuzil de assalto. O nome pegou e tornou-se a base para o termo moderno fuzil de assalto. Os soldados alemães que receberam a arma a adoraram. Na frente oriental, a inteligência soviética relatou que as unidades alemãs equipadas com o Sturmgewehr eram significativamente mais eficazes no combate defensivo, mas a arma chegou tarde demais e em números reduzidos demais para mudar a equação fundamental. A produção começou em 1943, mas só atingiu números significativos em 1944. Até o fim da guerra, aproximadamente 425 mil haviam sido fabricados. Isso parece um número grande, até que você considere que a Alemanha mobilizou milhões de soldados, e a maioria deles ainda carregava fuzis de ferrolho quando a guerra terminou. Quando a infantaria americana e a alemã se encontraram nas batalhas decisivas de 1944 e 45, nas sebes da Normandia, nas florestas de Hürtgen, nos campos congelados das Ardenas, os alemães ainda carregavam, em sua maioria, fuzis de ferrolho. Os americanos carregavam Garands. Essa diferença não venceu a guerra por si só. Nada na guerra é tão simples, mas contribuiu para um padrão de superioridade tática americana no combate de infantaria que ajudou a desequilibrar a balança. Em 6 de junho de 1944, aproximadamente 160 mil tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia na maior invasão anfíbia da história. Cerca de metade eram americanos. A maioria dos soldados de infantaria americanos carregava fuzis M1 Garand. Os desembarques na praia de Omaha foram uma catástrofe que quase se transformou em um desastre completo. Defensores alemães da 352ª Divisão de Infantaria ocupavam posições preparadas nos penhascos com vista para a praia. Eles tinham campos de tiro desimpedidos através de uma extensão de areia aberta que não oferecia cobertura. Suas metralhadoras estavam pré-registradas na linha da água, nos obstáculos da praia, em cada pedaço de terreno onde as tropas em desembarque pudessem buscar abrigo. A primeira onda atingiu a praia às 6h30 da manhã. Em 10 minutos, companhias que haviam desembarcado com mais de 200 homens foram reduzidas a dezenas. Embarcações de desembarque foram destruídas pela artilharia antes de chegarem à costa. Algumas abriram suas rampas em águas acima das cabeças dos homens em seu interior, e soldados se afogaram sob o peso de seus equipamentos antes de conseguirem disparar um tiro. Aqueles que chegaram à praia encontraram-se imobilizados pelo fogo de metralhadora sem cobertura, exceto os corpos de seus camaradas e os obstáculos de aço que os alemães haviam plantado para deter tanques. Naquela situação desesperada, o M1 Garand provou seu valor. Soldados que sobreviveram ao desembarque inicial rastejaram pela praia de barriga, arrastando seus fuzis pela areia e água salgada. Encontraram cobertura atrás de obstáculos Hedgehog, atrás do paredão, atrás de qualquer coisa que detivesse uma bala, e começaram a retribuir o fogo. Eles não podiam igualar as metralhadoras alemãs tiro a tiro. Nenhum fuzil podia fazer isso, mas podiam manter um volume de fogo que forçava os artilheiros alemães a se abaixarem, mesmo que apenas por segundos por vez. Esses segundos permitiam que outros homens se movessem, abrissem caminho pela praia
para encontrar melhores posições. Um sargento esvaziaria um clipe em uma posição alemã, enquanto um cabo corria para uma nova peça de cobertura. Então, o cabo atiraria enquanto o sargento recarregava e se movia. Não foi elegante. Não foi para o que haviam treinado. Foi um caos improvisado nascido do desespero. Mas funcionou porque os homens tinham armas que podiam disparar 8 tiros em sucessão rápida, sem exigir que tirassem as mãos do gatilho. Um homem com um fuzil de ferrolho não poderia ter mantido esse tipo de fogo, enquanto também tentava permanecer vivo e avançar. O Garand tornou isso possível. O capitão Joseph Dawson, da Companhia G, 16º Regimento de Infantaria, 1ª Divisão de Infantaria, foi um dos primeiros oficiais americanos a liderar homens para fora da praia de Omaha e para os penhascos acima. Dawson havia desembarcado no setor Easy Red na primeira onda de assalto, atravessando a água pela altura do peito sob fogo de metralhadora para alcançar a areia. Ele reuniu sobreviventes de múltiplas unidades despedaçadas e os liderou em um assalto por uma ravina que oferecia uma rota para fora do campo de matança da praia. O diário de combate de Dawson, publicado posteriormente como um registro histórico, documentou o caos e a coragem daquela manhã. Seus homens usaram seus M1 Garands para suprimir posições alemãs enquanto pequenos grupos subiam o penhasco. O fogo semiautomático permitiu-lhes manter as cabeças alemãs baixas o suficiente para que os soldados encurtassem a distância e usassem granadas. Ao final do dia, Dawson e seu comando improvisado haviam garantido uma seção do penhasco que ficou conhecida como a Crista de Dawson. Histórias semelhantes ocorreram em todas as 5 praias de invasão e nas zonas de salto aerotransportadas no interior, onde paraquedistas americanos haviam pousado na escuridão antes do amanhecer. Os paraquedistas carregavam M1 Garands e carabinas M1, a arma semiautomática mais leve projetada para tropas de apoio. Quando encontravam patrulhas alemãs nas sebes normandas, os tiroteios eram frequentemente breves e unilaterais. Americanos que conseguiam disparar 50 tiros por minuto contra alemães que conseguiam disparar 15 tinham uma vantagem decisiva no confuso combate de curto alcance que caracterizou os primeiros dias da invasão. O general George S. Patton comandou o Terceiro Exército durante o avanço pela França no verão e outono de 1944. Ele era conhecido por suas táticas agressivas, sua linguagem pitoresca, suas pistolas com cabo de madrepérola e suas opiniões fortes sobre armas e equipamentos. Tinha pouca paciência para ferramentas que não funcionavam e elogios generosos para aquelas que funcionavam. Em 26 de janeiro de 1945, enquanto seu exército avançava para a Alemanha através dos remanescentes da Batalha das Ardenas, Patton sentou-se para escrever uma carta ao Major-General Levin H. Campbell Jr., chefe de armamentos do Departamento de Guerra. Campbell era responsável por tudo, desde granadas de mão a bombas de 500 libras, todo o espectro do equipamento militar americano. A carta começava com uma única frase e se tornaria uma das citações mais famosas na história militar americana. Em minha opinião, o fuzil M1 é o maior implemento de batalha já idealizado. Patton não era propenso a elogios vazios. Tinha visto guerra demais para se impressionar com armas que pareciam boas no papel, mas falhavam no campo. Havia comandado tropas no norte da África, Sicília, França e agora na Alemanha. Sabia o que funcionava e o que não funcionava. Seu endosso tinha peso. Ele continuou na carta elogiando as metralhadoras, morteiros, artilharia e tanques americanos. Elogiou todo o sistema de produção de armamentos americanos que equipara seu exército com as ferramentas da vitória. Mas reservou seu elogio mais alto para o fuzil Garand. Tinha visto o que ele podia fazer nas mãos de seus soldados. Havia observado a infantaria americana avançar contra posições alemãs que teriam detido qualquer exército equipado apenas com fuzis de ferrolho. A carta foi endereçada a Campbell, mas seu verdadeiro público era mais amplo. Patton queria que os milhares de trabalhadores nas fábricas americanas soubessem que seu trabalho importava. Queria que os engenheiros do Springfield Armory soubessem que haviam dado aos soldados americanos o melhor fuzil do mundo. Queria que a história registrasse que a arma funcionava. A Batalha das Ardenas
começou em 16 de dezembro de 1944. Forças alemãs lançaram uma ofensiva surpresa massiva através da floresta das Ardenas, na Bélgica e Luxemburgo, esperando dividir os exércitos americano e britânico e capturar o porto vital de Antuérpia. Foi a última aposta de Hitler, uma tentativa de repetir o sucesso impressionante de 1940, quando os blindados alemães haviam atravessado a mesma floresta e despedaçado as defesas aliadas. A ofensiva alcançou surpresa tática completa. A inteligência americana falhara em detectar a massiva concentração alemã oposta às Ardenas. O setor era mantido por uma mistura de divisões novatas recém-chegadas dos Estados Unidos e divisões veteranas que haviam sido enviadas para lá para descansar e se reequipar após pesados combates em outros lugares. Quando a artilharia alemã começou a cair na escuridão pré-aurora de 16 de dezembro, muitas unidades americanas foram pegas completamente de surpresa. A infantaria alemã infiltrou-se nas linhas. Divisões Panzer derramaram-se por brechas nas defesas. Em poucos dias, o avanço alemão criara um enorme saliente nas linhas americanas, ameaçando isolar divisões inteiras e colapsar a frente aliada. No caos que se seguiu, pequenos grupos de soldados americanos viram-se cercados, isolados de suas unidades, lutando pela sobrevivência contra números esmagadores. As vantagens que as forças americanas normalmente desfrutavam, superioridade de artilharia, supremacia aérea, apoio blindado, desapareceram no nevoeiro e na neve que cobriam as Ardenas. O tempo impediu o voo das aeronaves aliadas. As estradas florestais estreitas canalizaram os blindados para zonas de matança. O combate resumiu-se a infantaria contra infantaria, fuzil contra fuzil. Os soldados americanos naquelas florestas congeladas descobriram o que seu fuzil podia fazer quando todo o resto falhava. Não podiam chamar ataques aéreos através das nuvens. Não podiam convocar tanques através dos bancos de neve, mas podiam disparar 8 tiros tão rápido quanto conseguissem puxar o gatilho, recarregar em 2 segundos e disparar mais 8 contra alemães que tinham de operar um ferrolho após cada tiro. Essa vantagem podia significar a sobrevivência. O soldado de primeira classe Melvin Biddle, do 517º Regimento de Infantaria de Paraquedistas, estava entre os soldados americanos que lutaram nas desesperadas batalhas defensivas ao redor de Soy e Houghton, na Bélgica. Em 23 e 24 de dezembro de 1944, Biddle encontrou-se em uma série de combates que lhe renderiam a Medalha de Honra. Em 24 de dezembro, Biddle avançava em direção a um campo aberto quando avistou 13 soldados inimigos. Ele abriu fogo com seu M1 Garand, esvaziando 2 clipes contra os alemães e matando todos eles. O fogo semiautomático permitiu-lhe engajar múltiplos alvos mais rápido do que eles podiam reagir, mais rápido do que qualquer fuzil de ferrolho teria permitido. Pouco depois, ele encontrou um soldado alemão de 14 anos amarrado a uma árvore. Quando outro americano gritou para Biddle atirar no adolescente, ele se recusou e levou o menino como prisioneiro. Biddle lembrou mais tarde o frio amargo daqueles dias de dezembro, notando que não tinha certeza se conseguiria disparar seu fuzil, porque suas mãos estavam muito congeladas. Mas o M1 Garand funcionou apesar do frio, apesar da neve, apesar das condições que levaram tanto homens quanto equipamentos aos seus limites. Durante toda a aprovação, Biddle não sofreu um arranhão, embora as mangas de seu uniforme estivessem marcadas por buracos de bala. O sargento de pelotão O.B. Hill, o paraquedista que carregara seu M1 Garand pela Normandia, também lutou na Batalha das Ardenas. Ele limpava seu fuzil em todas as oportunidades que tinha, mantendo a neve e a sujeira fora da ação tanto quanto possível. Nunca teve problemas com ele, mesmo nas condições miseráveis do inverno das Ardenas. A experiência reforçou sua confiança na arma. O M1 Garand o tirou da Normandia, tirou-o das Ardenas, tiraria-o até o fim da guerra. O sargento de pelotão Roque Morto, do 26º Regimento de Infantaria, 1ª Divisão de Infantaria, lutou nas desesperadas batalhas defensivas entre 17 e 19 de dezembro de 1944. Anos depois,
ele ainda tinha memórias vívidas de usar constantemente seu M1 Garand durante 3 dias de combate quase contínuo. Em um ponto, ele mirou em um par de soldados alemães que avançavam por uma elevação coberta de neve a cerca de 40 pés de distância e descarregou balas neles. O fogo semiautomático do Garand permitiu-lhe engajar ambos os alvos antes que eles pudessem encurtar a distância. O soldado Donald Burgett, o jovem paraquedista de Detroit que saltara na Normandia no dia D, também lutou na Batalha das Ardenas. Ele fazia parte da defesa desesperada da 101ª Divisão Aerotransportada em Bastogne, onde tropas americanas cercadas resistiram a repetidos assaltos alemães enquanto aguardavam socorro. Durante os combates ao redor de Bastogne, Burgett teve seu M1 Garand arrancado das mãos por tiros pelo menos 2 vezes. Cada vez, ele encontrava outro fuzil de um soldado caído e continuava lutando. Até o final da guerra, ele seria um de apenas 11 homens de sua companhia original de 200 homens a sobreviver do dia D ao dia da vitória. Ele foi ferido 3 vezes. Lutou na Normandia, Holanda, Ardenas e dentro da própria Alemanha. Em tudo isso, o M1 Garand foi seu companheiro constante. A Batalha das Ardenas durou 6 semanas e custou às forças americanas aproximadamente 89.000 baixas, incluindo 19.000 mortos. Foi a maior e mais sangrenta batalha travada pelo exército dos Estados Unidos em toda a Segunda Guerra Mundial. A ofensiva alemã finalmente falhou. O saliente foi eliminado. As forças alemãs foram repelidas e o avanço para a Alemanha foi retomado. O M1 Garand não venceu a Batalha das Ardenas sozinho. Nada na guerra é tão simples. Artilharia, blindados, poder aéreo quando o tempo finalmente abriu, logística, liderança e a coragem bruta de soldados individuais, todos desempenharam papéis críticos. Mas o fuzil deu à infantaria americana uma capacidade que a infantaria alemã não podia igualar. Quando tudo o mais era igual, ou mesmo quando as probabilidades estavam contra eles, os fuzileiros americanos podiam gerar mais poder de fogo do que seus inimigos esperavam. John Garand trabalhou no Springfield Armory até sua aposentadoria em 1953. Ele tinha 65 anos. Passara 34 anos no arsenal, quase toda a sua vida profissional adulta, projetando e aprimorando o fuzil que levava seu nome e desenvolvendo outras armas que nunca alcançaram a mesma fama. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Springfield Armory e a Winchester Repeating Arms Company produziram juntos mais de 4 milhões de fuzis M1 Garand para o esforço de guerra. Springfield sozinha fabricou 3.526.922 fuzis, enquanto a Winchester contribuiu com 513.880. A escala dessa produção foi sem precedentes na história da fabricação de armas de fogo. O Springfield Armory transformou-se de uma instalação governamental relativamente pequena em uma operação industrial massiva. Antes da guerra, o arsenal empregava cerca de 2.000 trabalhadores. Em 1943, esse número havia crescido para mais de 18.000. A instalação operava em 3 turnos ininterruptamente, 7 dias por semana. Trabalhadores que haviam sido maquinistas, agricultores, balconistas e donas de casa aprenderam a operar o equipamento especializado que produzia componentes do Garand. O processo de produção exigia uma precisão extraordinária. O sistema a gás do fuzil funcionava porque os componentes eram usinados em tolerâncias de alguns milésimos de polegada. O ferrolho tinha de travar precisamente na culatra. A haste de operação tinha de se mover suavemente pelo seu canal. Qualquer desvio poderia causar o travamento do fuzil, ou pior, falha catastrófica sob a pressão do disparo. O controle de qualidade era rigoroso. Todo fuzil era testado para a prova com um cartucho de teste de alta pressão para verificar se a culatra suportava o estresse. Todo fuzil era testado quanto ao funcionamento para garantir que o mecanismo ciclava adequadamente. Todo fuzil era testado quanto à precisão, para garantir que atendesse ao padrão de atingir um alvo do tamanho de um homem a 300 jardas. Fuzis que falhavam em qualquer teste eram rejeitados e enviados de volta para reparo ou descartados. O pico de produção
ocorreu em janeiro de 1944, quando Springfield, sozinha, produziu 122 mil fuzis em um único mês. Isso era quase 4 mil fuzis por dia, ou cerca de 164 por hora, saindo da linha de produção o tempo todo. A cada 8 minutos, aproximadamente, outro M1 Garand concluído era embalado para envio às forças americanas em algum lugar do mundo. A contribuição da Winchester foi menor, mas ainda substancial. A empresa produziu mais de 500 mil Garands entre dezembro de 1940 e junho de 1945. Os trabalhadores da Winchester enfrentaram os mesmos desafios que seus colegas em Springfield, aprendendo novas habilidades, mantendo padrões de qualidade e trabalhando longas horas para cumprir as cotas de produção. A logística para suprir essas fábricas era impressionante. Cada fuzil exigia nogueira para a coronha, aço de alta qualidade para a culatra e o cano, cromo para o ferrolho, molas de têmpera precisa, pinos e parafusos de dimensões exatas. As matérias-primas tinham de ser obtidas, transportadas, inspecionadas e alocadas. Durante uma guerra que exigia aço para navios, tanques e aeronaves, a alocação para a produção de fuzis tinha de competir com outras 100 prioridades. Após o fim da guerra, a produção diminuiu, mas não parou. Quando a Guerra da Coreia começou em 1950, a demanda por fuzis disparou novamente. Springfield retomou a produção em escala total, e 2 fabricantes adicionais, International Harvester e Harrington & Richardson, receberam contratos para produzir Garands. Entre eles, fabricaram mais 1 milhão de fuzis, elevando a produção total de todos os anos para aproximadamente 5,4 milhões. Garand recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho. O Prêmio de Serviço Civil Meritório em 1941. A Medalha de Mérito, em 28 de março de 1944, uma das mais altas honrarias civis, compartilhada com Albert Hoyt Taylor, o desenvolvedor do radar, como um dos 2 primeiros destinatários dessa condecoração. Ele foi incluído no Hall da Fama do Corpo de Armamentos do Exército em 1973, um ano antes de sua morte. A citação elogiou seu gênio inventivo e habilidades de engenharia, e observou que, devido à sua iniciativa, o soldado dos Estados Unidos possuiu uma vantagem de poder de fogo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nunca recebeu royalties por sua invenção. Como funcionário federal, seu trabalho pertencia ao governo. O Congresso considerou conceder-lhe $100 mil em reconhecimento por sua contribuição, mas o projeto de lei nunca passou. Garand nunca reclamou publicamente sobre isso. Viveu modestamente em Springfield, visitou o arsenal frequentemente após sua aposentadoria e parecia satisfeito com o conhecimento de que seu fuzil cumprira seu propósito. John Garand morreu em 16 de fevereiro de 1974 em Springfield, Massachusetts. Tinha 86 anos. Foi enterrado no Hillcrest Park Cemetery, a poucas milhas do arsenal, onde passara a maior parte de sua vida profissional. Seu obituário mencionou seu papel no projeto do fuzil M1. Não transmitiu totalmente o que esse fuzil significara para os milhões de soldados americanos que o carregaram para a batalha. O M1 Garand permaneceu como o fuzil de infantaria americano padrão até 26 de março de 1958, quando foi oficialmente substituído pelo M14. O M14 era essencialmente um Garand aprimorado, com um carregador destacável de 20 tiros e capacidade de fogo seletivo, permitindo a operação totalmente automática. Garand fizera parte da equipe que o projetou, aplicando as lições aprendidas em 30 anos de produção e uso em campo do Garand. O legado do M1 Garand estende-se muito além do fuzil em si. Seu sucesso provou conclusivamente que o fogo semiautomático não era apenas possível para armas de infantaria padrão, mas necessário. Dentro de uma geração após a introdução do Garand, todos os principais exércitos do mundo haviam adotado fuzis semiautomáticos ou totalmente automáticos como dotação padrão. O fuzil de ferrolho, que dominara os campos de batalha desde a década de 1860, tornou-se obsoleto para o uso da infantaria de linha de frente.
A influência do fuzil no design de armas de fogo continua até os dias atuais. O fuzil M14, que o substituiu, usava o sistema de operação a gás de Garand. A carabina M1, uma arma semiautomática mais leve desenvolvida durante a guerra, usava um sistema de pistão de curso curto relacionado. Elementos do design de Garand apareceram em dezenas de fuzis posteriores ao redor do mundo. Após a guerra, excedentes de M1 Garands foram distribuídos a nações aliadas em todo o mundo como ajuda militar. Eles prestaram serviço na Coreia com as forças sul-coreanas, na Grécia durante a Guerra Civil, nas Filipinas, na Turquia, na Dinamarca, na Itália. Alguns foram vendidos comercialmente para atiradores civis. O fuzil, que fora a espinha dorsal da infantaria americana, tornou-se um instrumento da política externa da Guerra Fria, armando forças pró-ocidentais em múltiplos continentes. O Programa de Pontaria Civil, estabelecido pelo Congresso em 1903 para promover a prática de tiro entre os cidadãos americanos, tornou-se a fonte primária de Garands excedentes para atiradores civis. Ao longo das décadas, centenas de milhares de fuzis M1 foram vendidos através do programa para cidadãos americanos qualificados a preços bem abaixo das taxas comerciais. O programa continua até hoje e os Garands permanecem disponíveis para aqueles que atendem aos requisitos. Colecionadores e atiradores competitivos valorizam o M1 Garand por razões diferentes. Colecionadores buscam fuzis com datas de fabricação específicas, variações raras ou história de combate documentada. Estudam as sutis diferenças entre a produção da Springfield e a produção da Winchester, entre os primeiros modelos de armadilha de gás e os modelos posteriores de porta de gás, entre fuzis de infantaria padrão e variantes de franco-atirador. Atiradores competitivos apreciam o fuzil por qualidades diferentes. O Garand permanece legal para muitas competições de fuzis militares antigos. Nas mãos de um atirador habilidoso, ele ainda pode entregar uma precisão que iguala a de fuzis esportivos modernos. A prova John C. Garand, realizada anualmente nas competições nacionais em Camp Perry, Ohio, atrai centenas de competidores que disparam Garands originais ou reconstruídos em alvos a centenas de jardas de distância. A competição honra tanto o projetista quanto o fuzil que ele criou. John Garand não viveu para ver o escopo total de sua influência. Morreu acreditando que havia simplesmente feito seu trabalho, projetado um fuzil que os soldados americanos precisavam e feito isso bem. Nunca buscou publicidade ou reconhecimento pessoal. Nunca escreveu memórias ou deu entrevistas extensas sobre seu trabalho em tempo de guerra. Ia trabalhar todos os dias no Springfield Armory, um homem quieto em um jaleco branco, resolvendo problemas, fazendo as coisas funcionarem e indo para casa à noite como qualquer outro funcionário de fábrica. Mas os soldados que carregaram seu fuzil para a batalha sabiam o que ele lhes dera. Sabiam que a diferença entre a vida e a morte frequentemente dependia da rapidez com que conseguiam atirar e de quanto tempo conseguiam continuar atirando. Sabiam que, quando os soldados alemães ouviam o estalo sustentado do fogo de fuzil americano, algo na confiança daqueles alemães se quebrava. Um pelotão armado com M1 Garands soava como uma companhia soava como um batalhão. A matemática do combate de infantaria fora fundamentalmente reescrita por um maquinista autodidata de Quebec que nunca patenteou suas invenções porque acreditava que pertenciam ao povo americano. É assim que a inovação muda a história. Não através de grandes anúncios ou cerimônias oficiais de reconhecimento, mas através do trabalho silencioso de indivíduos dedicados que veem um problema claramente e passam anos de suas vidas resolvendo-o completamente. John Garand viu soldados americanos carregando fuzis de ferrolho para um novo tipo de guerra, onde o poder de fogo determinaria quem vivia e quem morria. Deu-lhes uma arma que multiplicou sua eficácia em 3 vezes. Não pediu nada em troca, exceto a satisfação de saber que seu trabalho cumprira seu propósito. Mais de 50 anos após sua morte, seu nome ainda é pronunciado com respeito por veteranos, colecionadores e historiadores que entendem o que ele realizou. O fuzil que leva seu nome ainda é disparado em estandes por toda a América,
ainda estimado por aqueles que apreciam a engenharia refinada e a história importante. E em algum lugar, em um cofre de armas, ou em uma vitrine de museu, um M1 Garand espera, sua coronha de nogueira polida por décadas de mãos, sua ação de aço ainda ciclando suavemente, pronto para demonstrar por que George S. Patton o chamou de o maior implemento de batalha já idealizado. Se você achou esta história envolvente, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo e nos ajude a compartilhar mais histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se para manter-se conectado com estas histórias não contadas. Cada uma importa, cada uma merece ser lembrada. Deixe um comentário abaixo nos dizendo de onde você está assistindo. Nossa comunidade se estende do Texas à Tasmânia, de veteranos a entusiastas da história. Obrigado por assistir e obrigado por manter estas histórias vivas.